Tá os dois sinais. Quer que já? É o outro. Isso. Pedro Veman. Bom dia a todas e todos. É um prazer recebê-los aqui no Parlamento Fluminense para esse dia de tão justas homenagens. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene da entrega do título de Benemérito do Estado do Rio de Janeiro ao Secov Rio, Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administradora de Imóveis e Condomínios do Estado do Rio de Janeiro. Aqui representado pelo seu presidente, o senhor Pedro José Maria Fernandes Veman, a quem convido para ocupar um lugar nesta mesa de honra. Pedro, espero que tenha falado o seu sobrenome direitinho. Hoje faremos também a entrega de moções de louvor, aplauso e congratulações para as pessoas que fizeram e fazem parte da história do Secov Rio. Convido para compor a mesa o doutor Silvio Capanema, desembargador aposentado do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Convido para fazer parte da mesa o doutor Moacir Schuster, presidente do Secov do Estado do Rio Grande do Sul. Segundo estado do meu coração, depois do Rio de Janeiro. Convido para fazer parte da mesa a doutora Cássia Ximenes, presidente da Câmara do Mercado Imobiliário de Minas Gerais, CMI. Convido também a doutora Débora Mendonça, presidente da Associação Brasileira de Administradoras de Imóveis, ABAD. Convido o doutor Geraldo Beire Simões, diretor jurídico da Associação Brasileira dos Advogados do Mercado Imobiliário, ABAMI. Pela resolução número 413 de 2017, do dia 28 de junho de 2017, aprovada pelo plenário da Assembleia Legislativa e devidamente concedida pelo presidente da Casa, ficou concedido o título de Benemérito do Estado do Rio de Janeiro ao Secov Rio. O Secov Rio
mereceu essa grande homenagem do Parlamento Fluminense, fruto de uma longa história na capital da República, na cidade-estado e no estado do Rio de Janeiro, visto que o Secov foi criado em 1942. Eu consigo ser mais novo que o Secov. 1942. Então, ele passou e viveu todas essas fases que eu aqui coloquei, que a maioria seguramente não viveu, mas estudou história. Desde o Distrito Federal, passando pelo estado da Guanabara e até chegarmos ao atual momento. E antes de eu narrar aqui todos os méritos que a Secov tem, e por alguns anos presencio-os, eu queria convocar a nossa banda para que ela pudesse, da nossa gloriosa Polícia Militar, para que ela pudesse tocar o nosso hino nacional.
agradecendo a banda da Polícia Militar, vamos às nossas homenagens pelos 75 anos de fundação do Secov Rio. O Secov Rio recebe na presente data o título de Benemérito do Estado do Rio de Janeiro. O Secov é uma entidade sindical que atua desde 1942 na defesa dos interesses do setor de habitação, representando legalmente condomínios comerciais, residenciais e mistos, além de administradoras e imobiliárias em todo o território fluminense. O sindicato oferece cursos de capacitação e qualificação para síndicos, funcionários de condomínio e profissionais do segmento, além de pesquisas regulares ou personalizadas, com dados estatísticos sobre os mercados de compra, venda, alocação e administração condominial, que funcionam como importante fonte de consulta para consumidores, empresários e jornalistas da área, e até mesmo para nós políticos. O anuário é sempre importante para a gente saber como anda o mercado imobiliário no nosso estado, até porque ele reflete, né, diretamente o avanço ou a recessão econômica. Os números de representatividade do Secov Rio são expressivos. 35 mil condomínios em todo o estado do Rio de Janeiro. 6.100 administradoras imobiliárias, 1.100.000 de unidades imobiliárias, 130 mil empregos diretos, dado absolutamente relevante. O sindicato é parte de um setor bastante relevante para a economia brasileira, que gera 698 mil empregos diretos e 25 bilhões em encargos ao ano. Existe no Brasil 123 mil condomínios, 58% deles na região sudeste, havendo um crescimento de 23% de 2007 a 2014, segundo dados do IBGE. A população que vive em condomínios no país, de 18 milhões de pessoas, equivale à população do Chile ou à soma dos moradores de Dinamarca e Portugal. O Secov Rio busca contribuir de forma ágil e eficaz para o desenvolvimento das categorias apresentadas. Ao prestar consultoria jurídica especializada, acompanha projetos de lei que interferem no dia a dia dos seus representados e elabora estatísticas que ajudam a pautar os investimentos de empresários e síndicos. O sindicato apoia transformações positivas em toda a sociedade e garante a sustentabilidade do setor de comércio e serviços imobiliários. Além disso, o Secov presta relevantes serviços ao Estado do Rio de Janeiro, porque é profundamente atento a tudo aquilo que acontece no nosso país e no nosso estado. O meu conhecimento específico e mais direto com o Secov se deu quando me tornei parlamentar, visto que em todos os grandes temas de interesse da sociedade, o Secov se faz presente aqui no parlamento, não somente quando tem o debate no plenário, mas acompanhando todas as discussões que se dão nas comissões, principalmente, meu ilustre advogado, quando a discussão é na Comissão de Constituição e Justiça. E o Secov, muitas das vezes, emite o seu juízo de valor a título de colaboração e na defesa dos interesses dos seus associados sobre os temas que aqui são discutidos no Parlamento Fluminense. Então, é
com muito orgulho que eu sou autor da proposta de dar o título de Benemérito do Estado do Rio de Janeiro ao nosso querido Secov Rio. E quem representa o Secov Rio, pelo menos desde que eu sou parlamentar, é o nosso Pedro, aqui à minha direita, né? Eu acho que ele já deve ter pelo menos uns 15 anos de presidente do Secov. Ela me acompanha, porque eu estou aqui há 12, exatamente 15 anos, né? Então nós temos mandatos de mesmo tempo, sendo que o meu se renova a cada 4 anos. E o do Secov, não sei se é 4 anos, pensei que era bianual. Mas o Pedro é essa figura, eu chamo de Pedro porque tenho com ele uma relação fraterna, é essa figura absolutamente íntegra, dedicada, harmônica, mas que sabe defender de forma muito intensa os interesses dos associados. Por isso que eu, com muito orgulho, estou concedendo essa benemerência ao Secov do nosso estado do Rio de Janeiro. Bom, eu não vou me estender, porque tem ainda muita gente para fazer uso da palavra. E eu vou pedir, por ordem de fala, que, se for possível, seguindo aqui meu exemplo, que a gente fique mais ou menos em 5 minutos, né, para que não cansemos muito o auditório. E o primeiro orador inscrito, componente da mesa, é o Dr. Geraldo Beira Simões, diretor jurídico da ABAME. Senhor presidente, senhores componentes da mesa, queridos amigos presentes no plenário. O presidente já falou tudo que tinha que falar sobre o Secov. O Secov é isso que está aí. Há 75 anos que ele promove o bem-estar da sociedade do Rio de Janeiro. Eu, como aqui representante da ABAME e junto com a ABAD, com a nossa presidente, presente aqui a doutora Débora, mais o Cresce, o nosso querido amigo doutor Manuel da Silveira Maia, nós fazemos um conjunto sempre no propósito de defender os interesses da cidade, do estado do Rio de Janeiro num todo. Não tenho mais nada a dizer, porque o presidente já disse tudo, só queria registrar a batuta do doutor Pedro na nossa direção. O doutor Pedro, ele é um incansável, ele enxerga longe, ele procura, como disse o deputado, quando tem um projeto de lei em andamento, procura aqui e lá em Brasília equacionar a melhor solução para o povo. E também quero registrar com emoção o inesquecível Massé. Dr. Massé foi que iniciou a nossa atividade junto ao Secov. Que Deus o tenha em bom lugar. Muito obrigado a todos. Ouviremos agora as palavras da doutora Débora Mendonça, presidente da ABAD. Bom dia a todos, senhoras e senhores, senhor presidente, deputado Luiz Paulo, meus colegas todos de mesa. Em primeiro lugar, gostaria de manifestar minha grande e imensa alegria pela distinção elevada que me fez o Secov Rio, concedendo-me a honra de estar aqui e saudar os 75 anos dessa honorável instituição. A ABAD, Associação Brasileira de Administradoras de Imóveis, vim em especial aqui parabenizar o Secov Rio pelos 75 anos de excelência e atuação e agradecer a parceria cultivada por tantos anos. A união entre as duas instituições, ABAD e Secov Rio, é a garantia de um panorama representativo e motivador para o setor imobiliário do Rio de Janeiro. A data que nesta casa celebramos hoje
significa não apenas a grandeza numérica, mas, sobretudo, a imensa contribuição que o Secov Rio traz para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do mercado imobiliário. O passado, o presente e o futuro dessa instituição se sustentam, no nosso entendimento, em sólidos pilares com uma política permanente de modernização, aprimoramento, compromisso social e um enorme intercâmbio com entidades nacionais e internacionais. O trabalho de acompanhamento legislativo, através da CBCSI, coordenado pelo Dr. Pedro Wehrmann, reflete a preocupação e o compromisso constante do sindicato com seus representados. A dedicação da diretoria e de todos os colaboradores do Secov Rio, antigos e atuais, com suas competências específicas, é também um traço singular dessa instituição. Parabéns a todos vocês que aqui eu vejo nesse plenário e especialmente aos que serão homenageados aqui hoje. Temos a certeza de que o caminho traçado e aplanado será ainda mais mantido e mais ampliado. Desejo agora registrar uma homenagem especial ao presidente do Secov Rio, Sr. Pedro Wehrmann, a quem posso chamar de amigo e parceiro de trabalho de tantos anos, por tamanha dedicação à frente do sindicato, enobrecendo e elevando o patamar do nosso setor. A você, Pedro, nosso agradecimento e a nossa profunda gratidão. Muito obrigada. Convido para fazer uso da palavra a doutora Cássia Ximenes, presidente da Câmara do Mercado Imobiliário de Minas Gerais. Obrigada. Bom dia a todos, senhoras e senhores, bom dia meus colegas de mesa, presidente Pedro, deputado Luiz Paulo. É uma honra compor esta mesa nesta justa homenagem aos 75 anos da fundação do Secov Rio de Janeiro. Nós de Minas, Secov caçula dos Secovs do Brasil, nos inspiramos muito nesta história de sucesso, ética, com essa importante atuação na condução do desenvolvimento do mercado imobiliário. Obrigada por estar presente aqui hoje nessa mesa e obrigada por nos inspirar tanto para que possamos construir também a nossa história. Vamos ouvir agora o Dr. Moacir Schuster, presidente do Secov do Rio Grande do Sul. Alô. Bom dia a todos, deputado Luiz Paulo, presidente Wehrmann, presidente Débora, o Dr. Maia, que eu não estou enxergando aqui, presidente do Cresce, velho amigo. Quero rapidamente homenagear também aos diretores do Secov Rio de Janeiro e também aos homenageados, também citar o diretor jurídico da FEComércio e mais aqueles outros que eu esqueci que não estou enxergando aqui, mas enfim. O fato é o seguinte, eu vou contar para vocês uma pequena história de 1 minuto e meio, não se assuste, deputado, 1 minuto e meio. Nós lá no Secov do Rio Grande do Sul, que está extremamente honrado por estar aqui, Pedro, nós queríamos homenagear personalidades do mundo imobiliário do Brasil. Mas teriam que ser pessoas realmente merecedoras disso e que tivessem prestado um serviço de fato relevante. E nós hoje, homenageando o Secov, o Secov Rio, nós estamos homenageando, deputado, uma entidade que deu passos gigantescos defendendo a sociedade e o mercado imobiliário. Saiba que a sua proposição é mais do que justiça e essa medalha o senhor poderá ostentar no peito, sim. Pois muito bem, nós inventamos lá no estado do Rio Grande do Sul um troféu chamado o Pensador Brasileiro, que seria destinada a homenagear gigantes do mercado imobiliário do Brasil. E nós encontramos 2 homens com essa estirpe, com essa qualidade, com essa condição, a de terem também na sua carreira e por conta de suas representações, dado também passos gigantescos.
e muito associados ao Secov Rio. O primeiro deles está na nossa mesa, ao do lado do esquerdo do Dr. Luiz Paulo, do deputado, que é o Dr. Silvio Capanema, que é um gigante do direito brasileiro. Não preciso nem tecer as loas adequadas, porque, de fato, o Dr. Capanema é conhecido em todo o Brasil e internacionalmente. E o outro gigante que eu me refiro está aqui do meu lado, que é o nosso presidente do Secov Rio, coordenador geral da Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários, cuja habilidade e inteligência têm conduzido esse mercado a conquistas inesquecíveis até, contribuindo muito para o desenvolvimento desse negócio no Brasil, mas especialmente em direção sempre do interesse da sociedade. Pois são esses dois gigantes que representam muito bem o Secov Rio, que é um gigante dentro dos Secovs do nosso sindicalismo, do Secov do Brasil e de nossa sociedade em geral. Acho que o Secov Rio atingiu um patamar de associativismo e de realizações mais do que merecedor até de todos os prêmios, especialmente este da Assembleia Legislativa, em tão boa hora proposta pelo deputado Luiz Paulo. Por esse motivo, cumprimento a todos os homenageados e especialmente a sua diretoria por continuar dando esses passos de gigante em benefício da sociedade brasileira. Muito obrigado. Vocês vejam que, como hoje eu estou protegido. Eu abri os trabalhos, né, sob a proteção de Deus. E à minha esquerda, um gigante que representa a justiça brasileira, e à minha direita, outro gigante que representa o mercado imobiliário. Então, a proteção é ampla e geral e restrita. Queria convidar agora para fazer uso da palavra o doutor desembargador Silvio Capanema, que também neste ato representa o nosso presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Luiz Paulo, eminentes membros da mesa que nos honram a todos com as suas presenças, meus queridos amigos e amigas do mercado imobiliário. Embora hoje não seja 8 de dezembro, dia consagrado à justiça e ao poder judiciário, mas também é dia em que se realiza a justiça. Por isso, nada mais natural que o judiciário faça questão de se fazer representar nesse momento. A concessão do honroso título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro ao Secov é, acima de tudo, antes de mais nada, um legítimo ato de justiça, do qual foi relator o deputado Luiz Paulo e vogais todos os demais integrantes do Parlamento Fluminense. Não são necessários 5 minutos, como nos recomendaram, para destacar a relevância desse momento. Quando se fala de uma entidade benemerente, basta lembrar-se o seu passado e a sua história e a sua atuação social. Nesses 75 anos tão gloriosamente vividos, o Secov escreveu com a tinta do sonho, com a tinta da esperança e da responsabilidade social, a história do mercado imobiliário fluminense. Mas uma pessoa jurídica não vive por si só. Uma pessoa jurídica, na verdade, é a projeção de seus integrantes, especialmente seus diretores e seu presidente.
O Secov só chegou aonde está hoje, granjeando absoluta respeitabilidade e confiança da população brasileira, pela extraordinária dedicação de todos os que passaram pela sua direção, mas culminando com essa notável gestão de Pedro. Na verdade, Pedro, esse título é do Secov, mas também e muito seu e dos seus companheiros de diretoria. Eu costumo dizer que o passado, na verdade, segue à nossa frente, e a justificativa, deputado Luiz Paulo, desse título, que com a sua notável persistência em defesa do Estado fluminense, esse título, na verdade, é um título que a todos enobrece e representa a gratidão que não apenas o povo fluminense, mas o povo brasileiro deve ao Secov, aos seus diretores e especialmente ao Pedro. Finalmente, meus amigos, eu quero lhes dizer que o Poder Judiciário, a quem eu estou representando por delegação expressa do seu presidente, que sabendo que eu aqui estaria, pediu-me expressamente que trouxesse ao Secov e ao deputado Luiz Paulo os seus cumprimentos por essa justíssima homenagem. O passado do Secov junta-se hoje ao seu presente, mas, acima de tudo, projeta-se no futuro. Temos certeza que ele continuará sendo a voz confiável de todos os que militam no mercado imobiliário. Muito obrigado. Antes de prosseguir com a cerimônia, eu queria registrar a presença de Denis Abdala Teles, vice-presidente do Secov, de Alexandre Correia, também vice-presidente do Secov, de João Augusto do Nascimento, também vice-presidente do Secov, do Elísio Cruz Júnior, presidente do Secov de Pernambuco, do Marcos Pessoas, presidente do Secov de Mato Grosso, do Sérgio Cunha, presidente do Secov de Blumenau, Santa Catarina, de Renato Alexandre, presidente do Secov do Rio Grande do Norte, do Fernando Residente, presidente do Secov de Tocantins, do Ariano Cavalcante, presidente do Secov de Minas Gerais, da Cássia Ximenes, presidente do CMI Secov, também Minas Gerais, do Ronaldo Coelho Neto, vice-presidente do Secov Rio, do Leonardo Schneider, vice-presidente do Secov Rio, do Ovídio Maia, vice-presidente do Secov do Distrito Federal, do Rubens Carlos Elias Filho, presidente da Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo, do Marcelo Barreto, consultor jurídico representando a CNC, Confederação Nacional do Comércio, do Fernando Menescal Kalash, síndico do edifício Lineu de Paula Machado, representando os síndicos do Estado do Rio de Janeiro, e do Ioave Blanche, presidente do Secov de Goiás. Agradecendo a presença de todos. Vamos iniciar a entrega das moções de louvor, aplausos e congratulações às pessoas que fizeram e fazem parte da história do Secov Rio. Faremos umas chamadas e os agraciados deverão dirigir-se a esta mesa para receber a honraria. Então, por favor, o senhor mestre de cerimônias. Obrigado, bom dia, deputado.
para receber o título benemérito ao Secov, recebe das mãos do senhor deputado, senhor Pedro José Maria Fernandes Weimann. Homenageados com moções de louvor, aplausos e congratulações. Eu vou chamar duas pessoas e após a segunda pessoa aguarda aqui, a primeira pessoa sobe para receber das mãos do senhor deputado. Senhora Corina Costa e senhor Josimar Teles. Eu chamei a senhora Corina Costa e senhora Josimar Teles. Senhora Solange Santos e senhor Rômulo Cavalcante Mota. Senhor César Tomé Júnior e senhor Manuel da Silveira Maia. Senhor Geraldo Beires Simões e senhor Elzio Mascarenhas. Senhor João Fernandes Filho e senhor Marcos Antônio Costa.
doutor Elcio Mascarenhas está compartilhando a moção com todo o grupo de coordenação, com todo o grupo de relações institucionais. Então, a moção é para todos. Senhor Marcelo Nicolau e senhora Alessandra Dias Nascimento. Senhor Gabriel de Freitas Ruiz, representado neste ato pelo avô Télio Paiva de Freitas. E senhor Fernando Feijó, representado neste ato pela esposa Regina Célia Lima Feijó. É chegado o momento solene da entrega do título de Benemérito do Estado do Rio de Janeiro ao Secov Rio, celebrando seus 75 anos de fundação. Convido o senhor Pedro José Maria Fernandes Wittmann, presidente do Secov Rio, para receber a honraria em nome do sindicato. Ouviremos agora a palavra do presidente do Secov Rio, nosso Pedro José Maria Fernandes Wittmann. Obrigado.
Bom dia a todos. Eu começo cumprimentando o deputado Luiz Paulo, presidente dessa sessão e propositor da homenagem ao Secov Rio. Cumprimento as demais autoridades presentes. Quero fazer um cumprimento especial à mesa, começando pela Débora, que, como presidente da ABAD, representa todas as associações do mercado imobiliário do Rio de Janeiro aqui presente. A Cássia Ximenes, presidente da Câmara do Mercado Imobiliário de Minas Gerais, representando as associações civis que se somam aos Secovs nos trabalhos da Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários e representa a renovação da nossa Câmara. Moacir Schuster, do Secov do Rio Grande do Sul, representa os presidentes de todos os Secovs do Brasil, foram todos citados aqui pelo deputado Luiz Paulo. É uma honra contar com a presença de vocês, companheiros de tantas jornadas. E eu escolhi o Moacir porque é o meu mais antigo companheiro nessa atividade nacional. Nós formamos a parte veterana da Câmara e caminhamos juntos desde o século passado, Moacir, veja só. Geraldo Beire, nosso mestre, sempre nos ensinou muito, que aqui está representando a todos que receberam a moção honrosa. E o desembargador Capanema, né, que mais falar dele, a não ser que abrilhanta a Unisecov Rio, fazendo parte do nosso corpo docente com raro entusiasmo. Senhoras e senhores, companheiros do mercado de comércio e serviços imobiliários, colegas e diretores do Secov Rio, que ao longo do tempo têm participado no processo de desenvolvimento do sindicato, e ao citar vocês, quero registrar e lembrar a atuação dos dois presidentes que me antecederam e com os quais pude conviver, Guilherme Dele e Jorge Macia, já com muita justiça, aqui citado por Geraldo Beire. Aí um alô para minha família, que está aqui, ó. O Igor, repórter do Secov, que me entrevistou para a revista, me perguntou, mas quem são as 4 Marias da sua administradora? 2 estão aqui, a Ana Maria e a Zélia Maria. A 3ª Maria sou eu, Pedro José Maria. A 4ª não está mais conosco, meu irmão José Luiz Maria, mas está aqui o Fred, filho dele, representando essa... E que trabalha comigo e me ajuda muito lá no dia a dia. E a Letícia, minha filha, que está aqui representando a irmã também, a Júlia, que não pôde comparecer. E representando também o meu neto, que do alto da simplicidade, da sinceridade de uma criança de 7 anos, nos disse: vô, eu não vou lá nessa sua homenagem não, porque vai ter muita gente falando, eu prefiro ir à escola. Com muita sabedoria a manifestação dele. É com muita honra e com muita alegria que o Secov Rio recebe da Alerj essa homenagem pelo transcurso dos seus 75 anos. Soma de muito trabalho, de muita gente, de muitos setores que ao longo desse tempo tornaram o Secov Rio referência para assuntos relacionados principalmente à administração imobiliária e à vida condominial. O deputado Luiz Paulo já esgotou todas as nossas atividades, muito bem as descreveu, mas eu quero me deter mais um pouco, e acredito que esse possa ter sido o principal aspecto de termos sido notados pelo deputado Luiz Paulo, e aliás ele confirmou isso, e pela Alerj, no nosso contínuo empenho em cada vez mais dialogar com os poderes constituídos, e em especial o Poder Legislativo, manifestando sempre o entendimento dos nossos setores
sobre as leis propostas, muitas vezes propondo novas legislações que venham a trazer benefícios para o ambiente de negócios imobiliários, para a vida mais harmônica dos condomínios e, consequentemente, para o desenvolvimento do nosso Estado e da nossa cidade maravilhosa, embora num período de quase conflagração, para nós cariocas, sempre maravilhosa. Exercitamos o que? Não tenho dúvida em afirmar o lado mais importante da atividade de qualquer associação ou sindicato de representação das atividades econômicas, participando de todas as discussões legislativas que possam afetar o setor representado. O que é não só o dever do cidadão dentro da democracia, mas também considerando que a questão habitação tem um forte apelo social e, consequentemente, forte regulação, e o Estado tem por obrigação de melhorar essas condições de moradia digna. E, sob esse aspecto, são nossos parceiros, e assim assumirmos o nosso protagonismo no processo. Ainda ontem, reunidos na Confederação Nacional do Comércio, que abriga a nossa Câmara, e eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Marcelo Barreto, já citado, e da Andréia, que sempre nos dão apoio nas nossas atividades na Confederação, passamos toda a tarde tratando de questões de setores de locações, de condomínios, de compra e venda, de loteamentos, ficando cada vez mais evidente o quanto é importante atuarmos nas casas legislativas, não só a nível federal, como estadual e municipal. E para vocês terem ideia, só no âmbito federal nós acompanhamos mais de 300 projetos. Convencido disso, quero deixar testemunho que cada Secov aqui presente desenvolve em seus estados o mesmo papel que nós aqui no Rio. E ainda mais, que todos unidos e quase cotidianamente atuamos junto às casas legislativas em Brasília. Não fosse maioria as leis federais que regulam as nossas atividades, cabe destacar que a homenagem que hoje recebemos da Alerj tem ainda maior significado pelo local em que acontece e que, com toda certeza, é o prédio histórico que melhor simboliza a evolução da democracia do Brasil. Ariano, de Minas, comentou, mas que lugar espetacular, quanta história tem aqui. Aqui é o Palácio Tiradentes, a entrada, a majestosa estátua do Mártir Tiradentes, um dos líderes da Inconfidência Mineira, o mais significativo movimento pró-liberdade que varreu o Brasil, deixando arraigado no povo brasileiro o sentido de queremos ser livres e independentes. Isso foi ao final do século XVIII, tendo ao fundo um sentimento de revolta pela excessiva exploração pela coroa portuguesa, a aumentar a taxação sobre o ouro das Minas Gerais, episódios que ficaram conhecidos como a derrama e o imposto do quinto. Todos nós conhecemos e lembramos desse fato histórico. Todo o ouro levado às casas oficiais da fundição, naquela região de Ouro Preto e em outras, 20% era confiscado pela coroa, e daí o nome de imposto do quinto. E essa foi possivelmente a primeira experiência brasileira de imposto retido na fonte. Meus amigos, não posso deixar de registrar que naquela época, 1789, o imposto do quinto, ou seja, 20% da carga tributária, olha, os mineiros eram felizes e não sabiam. E além do quinto, a derrama, um imposto complementar, a afirmação da velha máxima de que a história se repete. Aumente os impostos para cumprir os gastos das cortes. Eu estou colocando as folhas aqui de lado porque eu aprendi com o desembargador Capanema numa das palestras dele que o orador deve ir separando as folhas que já leu e não juntar atrás, para que o pessoal tenha exata noção do quanto falta acabar e não fique preocupado. Aqui nessa casa, que era cadeia pública, Tiradentes ficou 3 anos preso antes do seu enforcamento. A partir de 1823, aqui foi sede da Assembleia Constituinte do Império,
inspirada por Bonifácio, outro líder dos movimentos de independência rumo à democracia, logo depois dissolvida pelo imperador Pedro II. Fatos tão importantes quanto a assinatura da Lei Áurea aconteceram aqui nessa casa. Nos anos 1920, o Palácio passou por ampla reforma, instalou-se aqui a Câmara Federal, todos os presidentes da República do período tomaram posse aqui nessa casa, até 1960, quando a capital vai para Brasília. E houve um tempo no Estado Novo em que a casa esteve fechada. Então, pessoal, não é difícil imaginar o quanto da história política e da consolidação democrática do Brasil foi discutido e encaminhado aqui no Palácio Tiradentes, que desde 1960 abriga a Assembleia do antigo Estado da Guanabara e depois do Rio de Janeiro. E se planos futuros forem concretizados, mudando a Alerj para outro local, o Palácio Tiradentes seguirá cumprindo o seu papel simbólico e se transformará, muito justamente, no Museu da Democracia. Bem, longe de mim a pretensão de ter dado uma aula de história, mas simplesmente reforçar o quanto a vida política e democrática do Brasil teve altos e baixos e reafirmar que na participação da discussão das grandes questões nacionais cabe a atuação de nós empresários dentro do processo legislativo e a cada vez mais. Senhor deputado, autoridades, colegas administradores de imóveis que são responsáveis pelo que há de mais caro para a população, seu teto, sua habitação, seu sentido de segurança, não obstante tempos difíceis em que vivemos, casas e edifícios que formam as microcélulas da cidade, que, como todos almejamos, seja mais acolhedora, mais justa, com melhores oportunidades, e dentro desses pequenos espaços que nós, administradores de imóveis, cuidamos, vamos conseguindo implantar esses sentidos. Temos feito muito bem a nossa parte. Por esse aspecto, vejo que a homenagem que o Secov recebe hoje da Alerj reflete a importância da nossa atividade de administradores de imóveis. E o Secov Rio quer aqui dividir com todos vocês, cariocas e de outros estados do Brasil, essa homenagem que ora recebemos. Ainda temos muito por fazer nos próximos 75 anos que nesse momento se iniciam, e faremos com dedicação, com entusiasmo, buscando honrar essa condição de beneméritos do nosso Estado. Termino por onde comecei, citando o deputado Luiz Paulo, que, como bem registrou, caminhamos em vias paralelas, mas com o mesmo objetivo, quase que ao mesmo tempo. E dizendo que ele também merece ser um dos homenageados, não só pela disposição que sempre teve de ouvir os pleitos e argumentos do nosso setor, aliás, com mais uma questão de justiça, como citou o desembargador Capanema, não só ele, como toda a equipe do seu gabinete, equipe a qual dirijo meus agradecimentos na pessoa do Ricardo, que preparou com tanto carinho essa cerimônia. O Secov Rio homenageia o deputado não só por isso, mas principalmente pela postura como homem público, em suas funções, quando no Executivo e já no 4º mandato legislativo, que acompanho de perto, uma liderança de oposição coerente e responsável. Postura de oposição que deveria ser seguida como modelo, protestos onde couberem, apoio na hora certa às proposições que serão benéficas à população. Ao deputado, a nossa homenagem, e a todos vocês, muito obrigado. Vamos aguardar o doutor Pedro voltar à mesa.
agradecendo ao doutor Pedro a homenagem que ele me fez, mais por generosidade do que por justiça, eu vou finalizar o nosso evento agradecendo a presença de todas e todos e convidando para um cafezinho, pode ser até que tenha pão e manteiga, no saguão Presidente Getúlio Vargas, aqui nos fundos da mesa, ou na frente do palácio, localizado na entrada do palácio, onde os homenageados receberão os cumprimentos. Declaro, pois, encerrada a sessão. Muito obrigado.